Um outro ponto curioso desse contexto foi o interesse da cultura europeia pela literatura clássica grega e romana. Sendo assim, o explorador alemão Heinrich Schliemann inovou em suas pesquisas. Ele utilizou-se do texto da Ilíada de Homero para localizar a antiga cidade de Troia, na atual Turquia. Era a primeira vez que se utilizava de um texto antigo considerado por muitos não histórico, a fim de encontrar uma localidade mencionada naquele mesmo texto. E não é que deu certo? Em 1890, Schliemann anunciou ao mundo que as suas escavações finalmente localizaram a antiga cidade de Troia, repleta de tesouros que hoje estão, em grande parte, no Museu de Atenas, na Grécia. As escavações feitas no antigo sítio de Troia e as coisas encontradas ali ajudaram em muito a compreender os eventos descritos por Homero, bem como a confirmar a historicidade de alguns dos personagens por ele mencionados. Em virtude disto, muitos especialistas começaram em seguida a fazer a pergunta se o mesmo não poderia acontecer com a Bíblia Sagrada, ou seja, se as terras bíblicas fossem percorridas, fazendo uma comparação entre o que eles encontravam e o texto bíblico, se não poderia aquele cenário confirmar a história que estava registrada aqui no livro de Deus. Um explorador em especial levou a efeito esse empreendimento. O seu nome, Edward Robinson. E em 1883, ele, que era um especialista em línguas semíticas, deduziu que, segundo certas regras gramaticais ou linguísticas, seria possível comparar nomes árabes de alguns assentamentos com nomes bíblicos e, assim, sugerir a localização de algumas cidades que estavam há muito perdidas e que os críticos diziam nunca ter existido. E foi assim que ele realizou um excelente trabalho de geografia bíblica, localizando dezenas de cidades mencionadas no texto sagrado. Quanto às técnicas de escavação, o pioneirismo ficou por conta de Charles Warren, um ex-militar britânico que foi enviado à Palestina a fim de realizar pesquisas e escavações. Warren trabalhou especificamente em Jerusalém e depois disto, os achados não paravam mais. Em 1868, Frederick Klein adquiriu em Jerusalém os pedaços de uma pedra que ficou conhecida como Pedra Moabita ou Estela de Mecha. Eles contêm uma importante inscrição sobre Mecha, rei de Moabe, que confirma o que está em 2 Reis, capítulo 3, versos 4 a 27. Ali, conta exatamente como dizia o texto bíblico, que Omri, rei de Israel, conquistou Moabe. Mas depois da morte de Acabe, filho de Omri, Mecha, rei de Moabe, se rebelou após prestar vassalagem por 40 anos. Esta inscrição, então, teria sido feita por volta do ano 830 a.C. e hoje pode ser visitada no Museu do Louvre, em Paris. A não ser por poucas variações, aquela inscrição, aquela forma de escrita era idêntica ao hebraico bíblico. Até o tetragrama sagrado, ou seja, o nome de Deus, aparece no texto. Isto demonstra que a escrita moabita era idêntica à dos hebreus e lança luz à evolução do alfabeto hebraico. Ruth, apenas para lembrar, aquela que se tornou famosa na história por ser a ancestral do rei Davi e do próprio Jesus de Nazaré, Ruth era de Moabe. E o texto ainda confirma, de maneira variada em vários lugares, várias cidades moabitas citadas nos textos de Josué, Isaías e Jeremias.